Hello class, how are you? Tudo bem com vocês? Professor Ronaldo, a gente está começando aqui mais uma aula de inglês. Nós estamos aqui na página 77 do seu livro. Esta página 77 do seu livro, nós ainda vamos aí, fazer aquele breve comentário sobre ainda, que nós estamos comentando aqui, olha, nós tivemos na aula passada, Parental Expectations, What My Parents Want Me to Be When I Grow Up, né? O que os meus pais querem que eu seja quando eu me tornar mais adulto, quando eu ficar mais velho, tá? Aquela pergunta que a gente sempre tem, o que você quer ser quando você, né, tiver 18 anos, quando você for um pouco maior? Essa é a pergunta e a gente vai continuando aqui na página 77, tá? Esta página 77 aqui, nós temos claro, ainda atividades. Nós vamos entrar aqui nesse texto bem aqui, lawyer, e nós vamos ver aqui também piano teacher, tá? Professor de piano. E aqui nós temos lawyer, a palavra advogado, né? É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Mas também eu já quero aqui apresentar para você a sua folha de atividades, na qual nós vamos então aqui fazer, né, destrinchar o que você vai responder para nós. Nós temos aqui em cima, já mostrando para você, na sua página 77, que fala assim, read the short test below and choose the correct item that completes each sentence on the right. Aí aqui, write the answers in your notebook, quer dizer, responda no seu caderno. Mas veja bem, quando você coloca aqui o seguinte, leia o texto abaixo e escolha o item correto que contempla cada frase à direita, né, on the right, nós estamos aqui falando o seguinte, que você tem aqui esse pequeno texto e aqui no lado nós temos aqui as respostas para você, claro, colocar qual a sua resposta lendo esse texto, tá? Então, qual vai ser o nosso primeiro trabalho de hoje? Então, claro, hoje eu já vou trabalhar com vocês no sentido de que você vai mais traduzir do que eu vou traduzir, tá? Hoje nós teremos um trabalho um pouquinho já diferenciado, porque alguma coisa eu traduzo e as outras partes você vai traduzir. Então, por exemplo, aqui nós temos esse pequeno texto que diz assim, ó. My daddy always said I should be lawyer because I always had opinions about everything and I would defend them very passionately, né, com muita paixão. Então veja bem, hoje, especialmente, você vai fazer a tradução desse pequeno texto chamado lawyer e aqui ao lado nós vamos ter essas alternativas. Mas veja, esse trabalho aí eu já passei para você. Então eu vou estar escrevendo, você vai estar com ele aqui, ó. Tá até aqui, ó, né? Na sua folha de atividade. Já passei esse texto aqui e aqui ao lado nós já temos a letra A e a letra B que estão bem aqui. Só quero mostrar para vocês. Tammy Emma Pepin, Blogs Editor. Quer dizer que ela é uma editora de blogs, tá? Na frente é o nome dela. Então veja bem uma coisa. Aonde que nós vamos então agora trabalhar? Olha só. Aqui, ó. Marque com um X a alternativa correta conforme o texto. Então aqui, ó. As Tammy is a blogs editor, we infer that she, quer dizer, aqui eu já traduzi para você, né? Como Tammy é editora de blogs, deduzimos que ela. Então agora veja bem aqui, ó. Das outras vezes eu traduzi e outras vezes eu vou traduzir muito mais com o maior prazer para você. Mas aqui nós temos o que está aqui, repito, é o que está aqui no seu livro, né? Então, olha só. Has followed her career path her father had expected. Veja que aqui nós temos, olha, o has followed. Aí você vai falar, mas Ronaldo, a frase de baixo, ela é igualzinha à frase de cima. Sim, parecida, mas veja bem que aqui nós temos o has followed, né? Tem seguido. Então aqui embaixo, has not followed, por exemplo, não tem seguido, né? Então veja bem, has not followed. Então nós temos uma diferença aqui na frase, pequena, mas tem. Então você vai traduzir essas duas orações, essas duas frases aqui, e conforme a leitura, conforme a tradução que você vai fazer aqui, você vai marcar
a resposta correta aqui, tá bom? Então, você vai traduzir essas duas frases e colocar as respostas. Nós temos, então, aqui também a letra B. E na letra B fala assim, ó, the test is a direct speech. Is. Quer dizer, o texto em discurso direto, não é? O texto em discurso direto diz. Eu quero só fazer um breve comentário com você sobre esse discurso direto, porque é assim, ó, o discurso direto são utilizados dois pontos, aspas ou travessão de diálogo. O narrador faz uma reprodução exata das palavras de origem. Então veja bem a dica que eu já dei para vocês, tá? O discurso direto, sempre você vai encontrar aspas ou travessão de diálogo e o narrador faz uma representação, uma reprodução, né, exata das palavras de alguém, tá bom? Então já dei a dica do discurso direto. Então veja bem, the test is in direct speech is. O texto em discurso direto está em. No caso, você vai então, veja, você vai ter esse trabalho de traduzir as duas frases e pela dica que eu dei, você vai marcar qual vai ser a resposta certa das duas aqui nessa letra B, tá bom? Traduz a frase que você vai descobrir onde está o discurso direto, já pela dica que eu dei para você. Mudando a folha simplesmente da nossa folha de atividade, mas aqui eu vou comentar com você sobre piano teacher, tá bom? Então veja bem uma coisa, olha, nós temos o que está escrito aqui, é o que eu passei para você aqui. Read the short test below and do the exercise, tá? Então você vai dar uma lida no texto que está aqui embaixo sobre piano teacher e você vai responder. Veja que continuamos na página 77, 77 of your English book, do seu livro de inglês. Veja, neste caso, que é o texto que nós encontramos aqui, piano teacher, tá? E inclusive nós temos aqui um infográfico à direita. Nós temos já que aqui eu faço a tradução para você desse pequeno texto que está aqui, tá? Então eu já fiz a tradução para você, um texto de Ilona Biro, né? E ela que no caso editou esse texto aqui. Então veja, já passei para vocês aqui a tradução, mas aqui embaixo, olha, choose the correct item that completes the sentence below. Então você vai escolher o item correto que completa a frase abaixo. Então veja bem, olha, confira no texto Piano Teacher e complete exatamente como no texto em inglês. Logo abaixo, no caso eu coloquei aqui, traduza as frases. Então veja bem, olha, escolha o item correto segundo o texto Piano Teacher, que completa a frase abaixo. Pedir para você traduzir. Então aqui é fácil demais, tá? Você só vai pegar aqui My Father, lá no texto aqui em cima, né, no texto, nós temos a palavra que completa aqui. É só você pegar lá e completar aqui. O entrave que vai estar aqui depois, que é muito simples, você só traduzir a frase aqui embaixo. Repito, também já fiz a tradução aqui. Então é muito simples. Pegue a palavra que completa aqui, que ela está no texto, e faça a tradução aqui. Aqui embaixo, no matter, né? Você vai só pegar a palavra no texto que completa aqui, e aqui embaixo você vai fazer a tradução, tá bom? Segundo o texto Piano Teacher, como seu pai sobreviveu às consequências da Segunda Guerra Mundial? Leia também aqui na tradução que eu coloquei, é muito simples, escreva em português aqui embaixo, tá? Então, segundo o texto, tá? Segundo o texto, Piano Teacher, como seu pai sobreviveu às consequências da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, leia, responda aqui embaixo. Muito bem, a gente fica por aqui, professor Ronaldo, aula de inglês. Um abraço para você, see you later.